Porque esta mesa, ela traz a morte de Cristo diante de nós. Eu vou repetir. Então, tendo tudo isso em vista, o que ele fez, agora esta mesa, ela traz a morte de Cristo diante de nós. Porque ele fez uma expiação por todos os nossos pecados. Ele trouxe a paz entre nós e Deus. E ele selou a justiça eterna. Agora, ele trouxe para nós a justiça eterna. Nessa morte que está sendo exibida nesta mesa diante de nós. E aqui, irmãos, quero encerrar colocando 3 proposições. A primeira proposição: o objetivo de Deus aqui em nos reunir é apresentar a morte do seu filho. Observe bem, não é uma simples lembrança da morte, mas uma lembrança que a torna presente. Escute isso. Uma lembrança que a torna presente. E quando nós falamos da morte de Cristo, diferentemente de qualquer outra morte, em nós não existe tristeza. É a única morte que nos traz alegria, porque na morte dele, todos nós recebemos uma vida nova. Na sua morte, nós fomos vivificados. Então, lembrar desta morte é com alegria. Segundo, a participação na mesa do Senhor. Está aqui nesta manhã. Poder comer, poder beber do Senhor em um ato de fé, nos traz uma consciência tão forte, uma consciência tão viva, uma sensação tão profunda, que nos coloca com o sentimento, como se estivéssemos ao pé daquela cruz. Porque quando o Senhor exibe a morte do seu filho para nós passamos a ter uma consciência pelo ato de fé de comer, como se nós estivéssemos ao pé da cruz. Só que de uma maneira diferente. Os discípulos, quando o Senhor morreu, eles se dispersaram. João capítulo 20, eles se trancaram. Sabe o que eles pensaram? Que tudo acabou. Da mesma forma, na mesa, o Senhor estava tratando de assuntos eternos, eles estavam tratando de coisas triviais. Ao pé daquela cruz estava João, estava Maria, os discípulos todos se escandalizaram, fugiram. Todos. Sabe por quê, irmãos? Eles não sabiam o que Deus faria naquela manhã da ressurreição. Diferentemente deles, eu e você podemos, pela fé, ver a exibição da morte do Filho de Deus aqui nesta mesa. Só que o nosso coração tem uma alegria transbordante, porque nós sabemos não apenas que ele ressuscitou, mas que ele voltará para nós. Quando o pão é partido, nesse sacramento, quando o vinho nos é oferecido, o pão é partido, nós comemos, nós bebemos. Aqui nós temos uma exibição real de Cristo, não somente diante de nós, mas também para dentro de nós. É com essa alegria, irmãos. É com essas exposições aqui que eu quero convidá-los para que nós possamos adorar o nosso Senhor com mais profundo senso de alegria e de reverência na presença dele. Eu quero fazer uma oração. Nós vamos cantar 2 cânticos. Ao final dos 2 cânticos, nós vamos comer e vamos beber. E eu te encorajo, meu irmão, minha irmã, não esconda a sua alegria diante do Senhor. Derrame a sua alegria em adoração, em oração, aos pés do nosso Senhor. Daquele que nós cremos. Ele é o anfitrião desta mesa. E ele disse, ninguém precisou falar por ele. Foi ele que disse, onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. Então, irmãos, eu quero apresentar com a mais profunda reverência do meu coração, o nosso Senhor Jesus está neste lugar. O seu Espírito Santo está neste lugar. Ele está dentro de nós. Então vamos nos alegrar,
porque esta é a reunião mais sublime que você poderá participar esta semana. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos lá. Amado e querido Deus, nós te louvamos pelo teu Filho, por exibir o teu Filho diante de nós na tua palavra e nesta mesa. Aqui está esta congregação diante do Senhor, uma congregação que te ama, uma congregação que deseja viver todos os dias desse ano te esperando. Senhor, coloca essa pressa no nosso coração. Senhor, nos liberta dos anseios da nossa alma. Vem encher, Senhor, nosso coração de expectativa do Senhor. Senhor, que nós não venhamos fazer outros planos a não ser adornar a nossa vida, adornar o nosso coração, nos preparar para o grande encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja a obsessão da nossa vida, seja o centro das nossas escolhas, das nossas buscas. Nos ajuda, Espírito Santo. Ajuda essa comunidade a adorar este majestoso Senhor que está aqui nesta reunião. Que ele seja adorado de maneira digna, de maneira honrada, porque ele recebe de todos nós adoração nesta manhã. Porque somente ele é digno de todo louvor, de toda glória, de todo aplauso, de todos os cânticos. Nós estamos aqui para adorá-lo. Seja exaltado neste lugar, Senhor Jesus Cristo. Esta igreja te adora, esta igreja te ama. Tu és a nossa Páscoa. Tu és a nossa Páscoa. Tu és este pão e esse cálice que nós comemos e bebemos. Por isso te rendemos adoração neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, senhores, isso é a nossa live de hoje. Hoje eu falei bem pouco, talvez sensibilizado aí pelo significado da mesa do Senhor, pela escassez de pessoas nos acompanhando aí, somente pelo canal YouTube. E conclamo, quem vê a nossa gravação, que está online, compartilhe, procure estudar esses vídeos, vê-los novamente, ouvi-los e fazer o contraponto com a palavra e se concentrar na confirmação do novo nascimento, da vivificação do Espírito. Senhores, eu vou tentar fazer uma analogia de um computador. E o computador, se não tiver um sinal de internet, ele é extremamente limitado, não é? Seja a internet, Wi-Fi ou internet por cabo, hoje, se não tiver no computador em casa, sinal de internet, você tem um computador extremamente limitado. Quase ninguém tem em casa um computador e não tem internet. Primeiro vem a internet, depois vem o computador. Então os celulares podem ser conectados no Wi-Fi. Então, senhores, ser um ser humano que não tem o Wi-Fi, um ser humano que não tem um cabo de internet, não vale nada. Esse Wi-Fi, internet, eu estou me referindo à vida espiritual. Vocês imaginem se 95% das pessoas que estão em casa e não tivesse o sinal da internet, o que elas seriam nas redes sociais ou nos seus trabalhos diários?
Assim o ser humano está. Eu entendo que 95% de nós não tem vida vivificada. Mas o pior não é ter ou não ter a vida vivificada, mas que aquele que não tem a vida vivificada vai viver eternamente com a sua alma nos lagos de enxofre, também chamado de inferno. E me entristece. É um choro que eu tenho constante. E ver que 95% das pessoas que eu me relaciono, mais próximas, menos próximas, 95% não tem a vida vivificada, ou não tem a maturidade espiritual, não cumpre mais respeito ao mais velho, aos pais, quando cumpre um respeito politicamente correto, não de coração, muitas vezes por causa do dinheiro, ou por causa do socialite, que ninguém consegue amar nem os filhos, se não amar, sobretudo, primeiro, o melhor amor que é Cristo. Porque quem é cristão verdadeiro sabe o que significa não ter a vida vivificada. Porque olhar para o filho, para o neto, para o pai, para a mãe, para as pessoas que a gente ama, para a gente trabalha, e não perceber que provavelmente eles não estão tendo a vida vivificada, não falam de Cristo, não cumprem obrigações, enrolam, justificam, reclamam. É muito triste. Bom, falei pouco ao longo de toda a live, agora falei muito. Espero tocar o coração de alguém para poder ficar feliz em ter pescado uma alma para Deus. Um beijo, um bom almoço domingo e tenha a presença, procure a presença de Cristo na sua vida. Procure a presença do Espírito Santo te guiando todo momento, toda hora, todo lugar. Vem conosco, vem para a academia. Vamos treinar a vida espiritual. Tchau, tchau.